Hoje é dia de plantio e tem chuva de semente que já vai caindo na bag. Estamos em Nova Santa Rita, pertinho de Porto Alegre, e por aqui também se planta arroz, mas em um sistema diferente, o pré-germinado. Quem trouxe a técnica para o Rio Grande do Sul foi o catarinense João Ranus, lá em 1998. Então primeiro eu aprendi a plantar, né? Que no início ninguém sabia, um dizia uma coisa, outro dizia outra coisa, e aí se chegou mais ou menos num padrão. Aí eu plantei, acho que uns 10 anos em Santa Catarina, e aí como as minhas áreas lá em Santa Catarina são tudo áreas pequenas, eu acabei vindo para o Rio Grande do Sul, porque aqui eu podia ampliar e crescer. Então eu trouxe a tecnologia na época para cá. As sementes são produzidas aqui mesmo na propriedade a partir da multiplicação de uma boa genética. Mas no sistema pré-germinado, a preparação da semente para o plantio tem uma grande diferença. Antes, elas precisam ficar debaixo d'água por 24 horas. Aí são retiradas e ficam 36 horas sobre uma superfície seca. Aí então, elas vêm para os bags e podem seguir para o plantio. Depois desse molho na água, a semente já rompe parte da casca, o que faz a germinação antecipar em pelo menos 5 dias. Aí sim, quando o sol nasce, já tem máquina na lavoura, ou melhor, na água. Abastece de semente e aí bora plantar. Para o pré-germinado se usa esses maquinários de roda alta, os chamados chupa-cabra. Vista de cima, a lavoura mais parece um açude. Para o pré-germinado, os talhões são divididos com essas espécies de taipas e o nível de água fica em torno de 7 centímetros. O sistema aproveita a água da chuva. Desde o início, mês de junho, normalmente no Rio Grande do Sul começa a chuva, junho, julho. Então eu entro nesse período fazendo o que? A incorporação dos restos das colheitas anterior, da palhada. E aí eu vou trabalhando com a água da chuva, com enxada rotativa, com rolo faca e vou incorporando. Aí depois eu entro para fazer o acabamento. Tudo isso alivia o que? Custo, né, um custo operacional, e uma coisa que eu não me preocupo é com o clima. Enquanto o produtor do convencional precisa de sol, precisa de uma semana, de 2 semanas de tempo bom para entrar com a plantadeira, eu não dependo disso. Eu entro a qualquer hora, no momento que eu quiser, desde que as minhas áreas aonde eu planto não esteja enchente. Os movimentos são rápidos e precisos. Cada pingo desses na água é uma semente que caiu. E em poucos dias, essa área de 1.900 hectares está plantada. Na hora de emergir, aí o nível de água tem que baixar para 2 a 3 centímetros, para não afogar a planta. O sistema também permite economia de defensivos. É aplicado somente um biológico para nematóides na semente e depois um herbicida contra daninhas como o capim-arroz. Setembro, outubro eu já estou com as áreas plantadas, então o que acontece? Eu planto mais cedo. Eu plantando mais cedo eu tenho uma melhor produtividade, porque eu tenho uma melhor luminosidade na hora que o arroz vai florescer. Então aquele período ali é fundamental. Aí nesse período você economiza o quê? Você está economizando fungicida, que é uma coisa muito cara e eu acabo nem usando nessas áreas que eu planto cedo. Que até é um problema que eu tenho com o pessoal, com os agrônomos que diz que eu sou louco, que eu não uso fungicida. O João Ranus aposta em variedades anti-acamamento e com um ciclo médio de 130 dias. E com o sistema tem conseguido produtividades na casa dos 12 mil quilos por hectare, enquanto a média gaúcha fica de 7 a 8 mil quilos por hectare. Primeiro, muda totalmente a maneira de trabalho. É muito mais trabalhoso, dá muito mais trabalho do que um plantio convencional. Por quê? E outro, o primeiro passo é conhecimento. Se você não tiver um bom conhecimento, você não vai conseguir driblar o nosso vilão, que é o arroz vermelho. Então você precisa, primeiro, nivelar seus quadros, que é fazer a sistematização do solo, né? E aí depois, então você precisa de um ótimo manejo de água, que é o fundamental, é o controle de água.
Se você deixar o quadro secar, as ervas daninhas vão se desenvolver e o arroz vermelho vai voltar nativo. O Rio Grande do Sul produz cerca de 70% do arroz nacional e estima-se que 20% da área já esteja sendo conduzida no sistema pré-germinado, com predominância na região metropolitana da capital e na região central. Já em Santa Catarina, a área com esse sistema é superior a 95%. Tem valido a pena o arroz germinado? No meu caso, muito. Muito. Foi o que eu aprendi e é o que eu faço até hoje e é o que eu gosto de fazer. Eu acho mais interessante plantar o pré-germinado, porque além de eu economizar 20, 30% de óleo diesel, eu estou economizando 20, 30% de herbicida, fungicida, de insumos, até na questão de fertilizantes também existe uma menor redução de fertilizantes. Por quê? Porque, como eu falei no início, eu acabo incorporando aquela palhada, transformando aquilo em matéria orgânica, que 30, 60 dias depois entra em estado de decomposição e vai me trazer nutrientes para a planta. O produto final não tem diferença do arroz conduzido em outros sistemas, como o irrigado ou sequeiro, e o preço é o mesmo também. O conceito é sustentável e deve crescer mais nas próximas safras, com os bons resultados e o avanço da pesquisa em cultivares específicas e manejos.